quem não cumprimentei ainda. Hoje, desde ontem, tivemos uma série de circunstâncias que mudaram um pouco o nosso culto nesta manhã. Nós iríamos ter o nosso irmão Diogo Nunes com a meditação na Ceia do Senhor, mas ele ficou doente, ainda está um pouco doente, então não pôde estar connosco esta manhã. E também o pastor que iria pregar ontem, depois do almoço que tivemos aqui juntos, ficou mal e passou a noite mal, acordou com muita febre e não pôde estar esta manhã para pregar. Então fui avisado ontem à noite: pastores, prepare-se, porque provavelmente não vou poder estar no culto esta manhã. Então tive que ir ao arquivo e, dentro do tema do serviço, procurar algo que ainda não tinha pregado ou ensinado aqui na igreja em Miratejo, o que foi difícil, porque quase todos os meus sermões são feitos para pregar aqui, não é? Mas encontrei algo que penso que nunca tratei na igreja e que fiz, na realidade, desde o ano passado, na igreja do Barreiro, por causa da necessidade ali, e então gostaria de trazer aos irmãos também esta pregação. Na verdade, será só uma introdução, porque foi uma série de pregações que fiz, mas uma introdução que em algum momento depois, quando houver espaço, iremos terminar também com a série. Vamos então olhar nesta manhã, esta seria a minha proposta, o título, para cumprir o nosso serviço como homens e mulheres. Ou seja, na esfera da igreja, eu sou um homem, tu és uma mulher, e ambos somos chamados por Deus para servi-lo, mas servi-lo como homens e como mulheres. E isso é muito importante entenderes desde a palavra de Deus. Mas antes de entrarmos em si nas premissas e naquilo que queremos tratar de uma forma mais específica, que é esse serviço como homens e como mulheres, permitam-me mostrar algo que será o fundamento para a nossa proposta. Vamos até Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Nós temos aqui o Senhor a ter uma conversa com os seus discípulos, onde ele faz uma questão muito importante, uma questão que deve ser sempre feita aos nossos filhos, àqueles que estão à nossa volta que ainda não têm o Senhor Jesus. Uma pergunta que deve ter uma resposta certa, correta, que irá definir a nossa eternidade. Diz assim a partir do versículo 13, Mateus capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: que diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, ou o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, não Pedro, mas a confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus prometeu, antes da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição, que ele iria edificar a sua igreja e que até mesmo a esfera mais poderosa do universo, que são os demónios, o diabo, não podem prevalecer contra esta edificação. Agora, a pergunta que nós fazemos é: como é que Deus irá, ou como é que o Senhor Jesus irá edificar a sua igreja? Vamos viajar até Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. E vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. Antes do versículo 11, o apóstolo fala acerca da ascensão do Senhor Jesus e de que ele deu dons à igreja. E notem o versículo 11, que dons foram estes. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E temos que parar aqui e fazer uma curta análise deste texto. Nós temos aqui dons que nós mencionamos como dons de comunicação.
Homens que Deus escolheu para comunicar a sua palavra. E nós temos dois dons que nós chamamos dons fundacionais, dons que contribuíram para o fundamento, para a base da igreja, onde ela deve ser construída, e dons que agora contribuem para a edificação desse edifício, dessa igreja que o Senhor quer edificar. Bem, os primeiros dons foram os apóstolos e os profetas, que contribuíram ou que são o próprio fundamento da igreja, cujo a pedra angular é o Senhor Jesus Cristo. E depois nós temos os pastores e evangelistas que agora contribuem para o crescimento, para a edificação desta igreja. Agora, a primeira coisa, ou a primeira conclusão que nós chegamos nesta primeira premissa é de que a edificação da igreja irá acontecer por meio destes dons, por meio destes homens. A igreja do Senhor sempre irá precisar de pastores e evangelistas. Sempre. Para que ela seja edificada. Nenhuma igreja deve existir sem estas pessoas. Mas não são os únicos. Aliás, a edificação da igreja não pode acontecer só com estes homens ou só com estes dons. Porquê? Porque o texto diz a seguir o versículo 12. Estes dons foram dados à igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, o objetivo dos pastores, o objetivo dos evangelistas é o vosso aperfeiçoamento. Ou seja, em outras palavras, que o crente, que o membro da igreja se torne completo, maduro, um adulto na fé, para que ele faça algo muito importante. Notem o texto. Para o desempenho do seu serviço. É interessante, porque não é só para o serviço, parece que isso está implícito, mas para o desempenho, para a forma como esse serviço deve ser feito. Então, o nosso objetivo como pastores e evangelistas que o Senhor coloca na sua igreja é de fazer com que os crentes, os membros da igreja do Senhor, estejam aptos, habilitados, capacitados para o serviço. E quando estas duas coisas acontecem, quando existem pastores e evangelistas e santos a serem aperfeiçoados e a servir o Senhor, notem o fim, versículo 12, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nenhuma igreja se edifica somente com pastores e mestres e evangelistas, e nenhuma igreja se edifica só com santos. As duas coisas têm que andar juntas, de mãos dadas, para que a igreja seja edificada. Cristo irá edificar a sua igreja desta forma. Então este é o nosso tema, a edificação da igreja, ou o serviço que eu devo fazer e que tu deves fazer para que a igreja do Senhor possa ser edificada. E todos nós somos importantes nisto, tanto pastores como os membros da igreja do Senhor. Quando visitava os Estados Unidos, cidade de Dallas, em 2017, estava a visitar o pastor Ivandro, a Elina, e a igreja, a enorme igreja onde eles estão. Assim, 12 mil pessoas tem esta igreja. Um prédio como o Fórum Almada, enorme. Nós estávamos a andar pelos corredores desta igreja, demorámos algumas horas a conhecer a igreja, e chegámos a uma secção que tinha uma espécie de pequeno museu. E este museu tinha, é algo incrível, tinha os escritórios dos antigos pastores. Os antigos pastores. Esta é uma igreja antiga, com quase 200 anos. Foi um dos primeiros edifícios na cidade de Dallas. O prédio é património da cidade. E eles têm lá este pequeno museu com os escritórios onde os pastores famosos daquela igreja, que eram muito conhecidos nos Estados Unidos, faziam os seus sermões. Agora, eu ia vendo, pensando para mim, era mesmo necessário isto e tal, mas pronto. E, num momento, vi uma placa também de um diácono. E é interessante porque há uma história por detrás disto, que eu registrei. Um dos ministros mais notáveis deste século foi o Dr. George Truett, pastor da primeira igreja batista de Dallas, Texas, Estados Unidos, durante mais de 40 anos. Os serviços do Dr. Truett eram procurados em todo o mundo. Ele viajou extensivamente, conduziu campanhas evangelísticas em grandes cidades, foi presidente da Convenção Batista do Sul, foi membro da direção de várias organizações. Então, como é que ele poderia, depois de ver todas estas coisas, como é que ele poderia assistir a tantas atividades e, ao mesmo tempo, pastorear esta enorme igreja, que sempre foi grande, na cidade de Dallas? Então é aqui que surge a história deste diácono,
um membro da igreja que tinha grandes capacidades, que até tinha um negócio lucrativo, e este homem de Deus decidiu dedicar a maior parte do seu tempo para ajudar o seu pastor. Durante a ausência do Dr. Truett, o Sr. Robert Coleman assistiu a todos os assuntos urgentes da igreja, visitou doentes e até conduziu serviços fúnebres. Quando o Dr. Truett estava na cidade, o Sr. Coleman também assistiu a muitos dos detalhes do trabalho para que Truett tivesse tempo para fazer os seus preparativos espirituais necessários para o pastorado. Robert Coleman era muito estimado e amado pelos irmãos desta igreja. Quando ele faleceu, a igreja lamentou a sua morte tanto como lamentou a morte do pastor Truett. O que é que nós vemos? Uma igreja que estava a ser edificada tanto por um pastor, mas também por um membro ao serviço do Senhor. Notem estes versículos importantes. Vamos até Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Versículo 1, um dos versículos mais conhecidos das Escrituras, memorizados por muitos de nós que crescemos na igreja. Diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E temos que parar aqui. Porque estas misericórdias de Deus que ele está a mencionar são os primeiros 11 capítulos do livro de Romanos. São as misericórdias que ele derramou sobre a minha vida e sobre a tua vida. É a nossa salvação, a nossa justificação, a nossa reconciliação com Deus, a nossa redenção, a propiciação dos nossos pecados, a expiação, Jesus a tomar o nosso lugar na cruz. Tudo isso são as misericórdias de Deus por nós. Então, por causa dessas misericórdias, o que é que se espera agora do Mário? E o que é que se espera agora desta congregação, de todos aqueles que se dizem cristãos ou que têm estas misericórdias? Notem o texto. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E notem que é o vosso culto racional. Culto normal. Que é o que se espera. Todo aquele que se diz cristão, todo aquele que hoje diz, eu tenho o Senhor Jesus na minha vida, só podemos esperar uma coisa deles, que eles sirvam com todo o seu corpo, com todo o seu ser, ao Senhor Jesus, que os salvou. É isto que o apóstolo Paulo está a dizer. Este é o culto normal de qualquer pessoa que se diz cristã. Vamos ver mais alguns textos sobre isto. Vamos até 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Em 1 Coríntios capítulo 15, nós temos o apóstolo Paulo a defender uma das doutrinas mais fundamentais, mais essenciais do cristianismo, que é a ressurreição. E ele defende a doutrina da ressurreição dos mortos, e ele começa com o fundamento que é a ressurreição do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus foi ressuscitado, ou ressuscitou, agora nós, os crentes, iremos ressuscitar. Aliás, porque o Senhor Jesus ressuscitou, todos os ímpios, todos os homens e mulheres de todos os tempos irão ressuscitar. Os crentes para a vida, os descrentes para a morte eterna. Todos iremos ressuscitar e a razão dessa ressurreição é porque o Senhor Jesus ressuscitou. Ele é a primícia das ressurreições. E o apóstolo Paulo diz, há uns falsos mestres que entraram aí com más conversações, que são más companhias, que estão a corromper a doutrina, e ele então ensina à igreja a importância de manter este evangelho que ele pregou, que ele ensinou, e a ressurreição dos mortos. Quando ele termina este tema, esta é a aplicação dele. Notem, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Sobre o quê? Sobre o tema ou a doutrina da ressurreição. E sempre abundantes na obra do Senhor. Isto é a conclusão implícita.
quando eu e tu estamos, de alguma forma, a ouvir más doutrinas, ou quando eu e tu começamos a ter pensamentos errados, a nossa tendência é deixar de servir o Senhor. Quando eu e tu desviamos-nos da doutrina, desviamos do ensino ou do próprio Senhor, a nossa tendência é deixar de servir. E é o que estava a acontecer com esta igreja. Porque estavam a ouvir falsa doutrina, já não estavam a servir uns aos outros. E o apóstolo Paulo diz, agora fiquem firmes e inabaláveis na doutrina e agora façam o quê? Sirvam. Sempre abundantes na obra do Senhor. Aliás, algumas vezes alguns irmãos dizem, pastor, eu estou cansado e eu preciso de um sabático. Eu preciso de parar um pouco. Preciso de descansar, preciso tirar um tempo para mim. Bem, nas Escrituras, no Novo Testamento, a única leitura possível para o cristão é sempre abundante na obra do Senhor. Não é parar, não é ir para trás, mas é sempre a crescer na obra do Senhor. É isto que se espera dos cristãos. Vamos até Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Notem o versículo 9 de Gálatas, capítulo 6. E não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Uau! Estás cansado ou cansada? Este é um versículo para ti. Não te canses de fazer o bem, porque a seu tempo o ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, em outras palavras, enquanto estás vivo, estás viva, enquanto estás neste mundo, enquanto estás aqui na igreja, enquanto o Senhor te dá a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, que é a igreja, que é onde esse bem deve acontecer em grande nível. Vamos a mais um texto. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 10 e versículo 11. Diz assim o texto: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E vamos parar aqui, antes de ler o versículo 11. O versículo 10, na forma como está escrito em português, dá-nos a sensação que o verbo servir está como um imperativo. Mas não é assim no original, não é um imperativo. Na verdade, a frase servir uns aos outros aparece no original no final da frase, fazendo com que o ênfase não seja necessariamente no serviço, mas no dom. Então o texto no original começa: cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, servi uns aos outros. Então o que é que isso significa? Que o ênfase está na responsabilidade que cada crente tem por causa do dom que recebeu. Porque Deus te entregou isso, agora tu és responsável diante dele de ser um bom dispenseiro, um bom mordomo do que ele te colocou nas mãos. E o que deves fazer com isso é servir. Servir uns aos outros. Sobre o cristão está esta responsabilidade. Então esta é a nossa primeira premissa. Todo aquele que se diz cristão, todo aquele que está na igreja, todo aquele que se tornou membro desta igreja, só tem esta opção, só tem esta escolha: servir o Senhor. Se não serves o Senhor, se não estás a servir o Senhor, não há outra coisa a dizer, a não ser estás em rebeldia, em desobediência, estás contra o Senhor. Não estás a fazer a sua vontade para a tua vida. Porque Ele te fez parte da sua igreja, Ele deu-te a sua misericórdia, Ele deu-te também a sua graça, dando-te dons para o servir. Então aquilo que deve acontecer é serviço. Deves estar a servir o Senhor se és um cristão e membro desta igreja. Mas a segunda premissa é: como é que esse serviço deve acontecer? Como é que, e é a nossa proposta, como é que eu como homem e tu como mulher deves servir o Senhor na sua igreja, na sua casa? Como é que isso deve acontecer? Deixa-me dizer-te de uma forma bem direta.
Deus não está interessado na tua criatividade. Deus não está interessado em que tu inventes para Ele. Deus quer um serviço em conformidade com a sua vontade, em conformidade com a sua palavra. É assim que nós o glorificamos, quando Ele nos diz o que devemos fazer e como devemos fazer. Porque nota o versículo 11. Como é que eu sou um bom mordomo? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Significa que eu não posso estar aqui a falar como eu estou a fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, aquilo que seria o melhor para mim. Eu tenho que falar segundo os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de quem? Que Deus supre, que Deus dá. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Esta é a segunda premissa e nela eu quero investir um pouco de tempo, porque nesta manhã eu vou dedicar-me só à introdução deste tema. Isto é muito importante. É tão importante que Deus matou pessoas por não servi-lo como Ele quer. Deus quer que todos nós o sirvamos, mas devemos servir como Ele quer. Vamos até Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. E aqui temos alguém no final do culto questionou-me um pouco sobre esta passagem. Eu tenho uma percepção sobre este texto que pode ser discutível, debatido, mas não os próximos que iremos ver ainda assim. Mas notem ainda assim este texto de Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3, também nós sabemos que o início deste texto fala acerca de Adão e Eva coabitarem, terem 2 filhos, um deles é Caim e o outro é Abel. Um é lavrador, o outro é pastor de ovelhas. E notem o versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. E paramos aqui. A pergunta que fazemos é como é que estes 2 rapazes sabem o que têm que fazer para Deus? Como é que eles sabem que aquilo que eles estão a fazer é aquilo que Deus quer? Bem, só há 2 opções no texto. Ou eles estão a inventar os 2, estão a fazer simplesmente aquilo que eles querem e só importa o coração, como às vezes ouvimos. Ou eles estão a fazer porque Deus lhes disse. Aliás, mais à frente no texto, há uma expressão interessante acerca de Caim. Diz que Caim fugiu ou foi para longe da presença de Deus. Como é que é possível ir para longe da presença de Deus? Se o Salmo 139 diz, se eu subir à mais alta montanha, Deus está lá. E se eu for ao mais profundo mar, Deus está lá. Bem, eu acredito que essa presença mencionada no texto é um lugar de adoração. É um lugar onde eles se encontram com Deus. É onde há um altar e há adoração a Deus. Então Deus tem que estabelecer, ou Deus tem que revelar aquilo que Ele quer que seja feito para a adoração a Ele. E Deus então manifesta a estes rapazes. E por isso o texto nos diz, no versículo 4, no final, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. E nós sabemos o resto da história. Em vez de se arrepender Caim, de não ter feito a oferta como Deus estabeleceu, não, ele vai com a sua ira e mata o seu irmão. E vai para longe da presença de Deus e manifesta-se ser um homem do maligno, um homem sem Deus. Mas o que queremos marcar aqui é que o Senhor se agrada daquilo que Ele pediu que seja feito. E por isso Ele se agrada da oferta de Abel. E por isso Ele também se agrada de Abel, porque Abel está a fazer aquilo que Deus estabeleceu. Está a ser obediente. Vamos até Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Os primeiros 3 versículos deste texto
fala-nos acerca da grave consequência de inventar, de fazer uma adoração, um serviço a Deus, que ele não pediu. Ele diz assim o versículo 1, Nadab e Abiú, filhos de Arão, lembram-se? Eles fazem parte da tribo de Levi, a tribo que Deus estabeleceu para ser esta tribo que deve adorá-lo, que deve servi-lo no tabernáculo. Os diferentes clãs tinham diferentes funções e a família de Arão tem esta função importante do sumo sacerdócio e do sacerdócio em Israel. Então estes dois homens, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. E notem o que Deus diz aqui, o que lhes não ordenara. Deus não lhes pediu isto. Então, por causa disso, notem o texto, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E o texto ainda nos explica mais um pouco acerca deste evento. Notem o versículo 3. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. E notem que mais à frente na história, não temos o tempo para ler, Arão e a sua família não puderam fazer luto dos seus filhos. Porquê? Porque era muito mais importante fazer luto por causa da santidade de Deus. A santidade de Deus foi ofendida. E foi tão grave o que estes homens fizeram, eles comprometeram de tal forma a adoração a Deus diante do povo, que Deus largou fogo do céu para os consumir. Então Deus não parece estar muito interessado que eu e tu inventemos um serviço ou uma adoração a Ele, mas que eu e tu façamos como Ele diz, como Ele quer. Vamos um pouco mais à frente na narrativa, vamos até 1 Samuel. 1 Samuel. Capítulo 13 de 1 Samuel, nós temos Deus a ordenar, por meio de Samuel, a Saul, que vai e que destrua todos os amalequitas e tudo o que eles têm. Nós nos lembramos muito desta história, não é? E Saul vai com o seu exército e começa a matar os amalequitas, mas ele poupa o rei Agag e também o melhor dos animais. Notem o versículo... capítulo 15, penso eu estava no capítulo 13, onde também há uma desobediência, mas vamos ao capítulo 15 também. Diz assim o versículo 8, tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada, e Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, cada coisa vil e desprezível destruíram. Versículo 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrepende-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Notem mais à frente um dos versículos mais conhecidos deste livro de 1 Samuel. Versículo 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E esta é a segunda ocasião em que isto acontece. Na primeira ocasião, no capítulo 13, ele fez um sacrifício que ele não podia fazer, ele não esperou, não teve paciência para esperar por Samuel, ele viu-se forçado pelas circunstâncias, porque o povo do exército estava a começar a fugir, a dispersar-se, e por causa das circunstâncias, então ele fez o sacrifício para unir o povo, mas chegou Samuel e disse-lhe, o Senhor agora te rejeitou, e o Senhor já tem outra pessoa para reinar no teu lugar.
Notem, nem mesmo as circunstâncias devem levar-nos a fazer algo para Deus que Ele não pediu e que Ele não quer. Vamos um pouco mais à frente na história e vamos até 1 Crônicas, capítulo 13. Primeira Crônicas, capítulo 13. E aqui temos uma história, porque talvez digas, não, mas Mário, todos os exemplos que tu nos deste até agora foram de homens descrentes. Caim era descrente, Saul, eu acredito que ele também era descrente, não é? Os filhos de Arão provavelmente também eram descrentes. Então são exemplos de homens sem Deus e por isso eles fizeram estas coisas. Vamos ver o exemplo de um homem piedoso, um homem conhecido nas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus. Notem que até mesmo ele erra ao fazer algo para Deus, não da forma como Deus quer. Em 1 Crônicas, capítulo 13, nós temos o desejo do rei Davi de levar a arca para Jerusalém. É um bom desejo. A arca simbolizava a presença de Deus, era um móvel muito importante, era o trono de Deus na terra, considerado pelos judeus. Então eles queriam trazer isto para Jerusalém, lugar que Deus escolheu para reinar sobre todas as nações, e ali estabelecer essa presença de Deus, o nome do Senhor. Notem o versículo 5. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Criate Jearim. Então Davi, com todo o povo, com todo Israel, melhor dito, subiu a Balaá, isto é, a Criate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus, e notem, num carro novo, num Ferrari, puseram a arca de Deus. E claro, todo o povo, quando viu esta arca em cima deste carro novo, disse, uau, incrível, notem como eles prepararam tudo para transportar a arca de Deus para Jerusalém. Parece que eles estão a fazer tudo muito bem feito. Notem ainda, o texto diz, puseram a arca de Deus num carro novo e o levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Guidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o que é que o Senhor fez? E o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse, esta é a pergunta que Davi devia ter feito logo desde o início. Como trarei a mim a arca de Deus? Essa era a pergunta. Como é que nós vamos fazer isto? Deus disse alguma coisa? Deus estabeleceu alguma coisa? Bem, mais à frente na história, não temos o tempo para ver no capítulo 15. Ele lê a lei, e a lei tinha estabelecido que a arca só pode ser transportada por levitas. Ela tinha varais, e os levitas deviam segurar os varais e transportar esta arca, não sobre um carro novo, não importa ser um Ferrari. Tem que ser como Deus disse. Mas porque eles não fizeram como Deus disse, tragicamente, um homem de Deus, Uzá, morreu. Morreu. Todos nós somos chamados a servir a Deus, mas todos nós devemos servir a Deus como Deus quer, como Deus estabeleceu. Vamos até ao Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, texto que o pastor já leu na ceia. Os primeiros versículos deste texto são importantes, porque dá-nos uma razão teológica pela qual
o nosso serviço a Deus deve ser como Deus quer. E isto é muito importante, porque este é o meu julgamento dos nossos dias. Eu acho que em muitas igrejas, aquilo que nós estamos a viver é muito parecido àquilo que era o tempo dos juízes. E o tempo dos juízes era conhecido como o tempo em que cada um fazia o que bem lhe parecia, o que era mais reto. Aliás, no final dos capítulos do livro de Juízes, nós temos um homem de Judá que é levita. Como é que é possível que um homem de Judá, da tribo de Judá, é um levita? Bem, cada um fazia o que bem lhe parecia, era uma confusão total. Já ninguém seguia a lei de Deus, já ninguém o servia como ele tinha dito. Bem, quando nós entramos na esfera do Novo Testamento e entramos na igreja, e entramos na nova criação que somos nós temos que entender que Deus não mudou. E que Deus continua a querer um serviço de todos nós, mas um serviço segundo as suas regras. Como Ele quer, como Ele deseja. Notem capítulo 11, versículo 2 e 3. De facto, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem. Está a falar-nos de hierarquia, de ordem. E o homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de quem? De Cristo. Se eu te perguntasse qual é a frase deste terceiro versículo que lemos, do versículo 3, que é mais difícil para ti, provavelmente dirias o homem ser cabeça da mulher. Mas nota que o apóstolo Paulo está a dizer-nos que a razão pela qual isso é assim é porque vem desde onde? Dos céus. Desde a Trindade. Na Trindade existe hierarquia. As três pessoas da Trindade, elas são iguais em poder, em eternidade, nos seus atributos. Não há diferença. Na sua natureza, na sua essência, eles são iguais. Mas na sua função, são distintos. Cada um tem a sua função e a sua hierarquia. O Filho, que está aqui, Cristo, está subordinado ao Pai. E isso vem desde a criação. Quando Deus criou o homem em primeiro lugar e depois a mulher a partir do homem, Deus fez assim, porque Deus podia ter feito diferente, mas Deus fez assim porquê? Porque Ele queria refletir quem Ele é. Aquilo que acontece na Trindade. Aquilo que está a acontecer desde a eternidade. Em que o Filho está submisso ao Pai. Em que o Espírito está submisso aos dois. Os três estão a fazer estas funções acontecerem para a glória deles. E isto deve acontecer agora, na nova criação, que é a igreja, que somos nós. É isto que se espera. Esta é a razão teológica. E depois ele usa aquilo que está a acontecer em Corinto, dentro do contexto de Corinto, para dizer isto tem que acontecer na igreja. Isto tem que ser refletido na igreja. Servir como homens e servir como mulheres. Isto é muito importante. Vamos até o capítulo 14 desta carta, 1 Coríntios, capítulo 14. E entramos em textos ainda mais difíceis. Difíceis não de serem entendidos, mas difíceis para a nossa cultura. Mas eu e tu temos que estar comprometidos não com a cultura, não com a nossa sociedade, não com o nosso mundo, mas comprometidos com as Escrituras, com a vontade de Deus, com quem Ele é. O nosso objetivo como igreja é refletir quem Deus é a este mundo. Então notem, capítulo 14, a partir do versículo 29. Este é o contexto. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. Então significa que o contexto aqui é de pessoas que estão a pregar, que estão a trazer nova profecia ou nova revelação para a igreja. Estamos no Novo Testamento, o cânon, as escrituras ainda não estão fechadas e Deus usa homens, usa profetas para trazer nova revelação, para trazer verdade que a igreja ainda não conhece. Eles estão a estabelecer o fundamento. Eles são importantes para a igreja. Bem, diz o texto, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados.
Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus, notem, não é de confusão e sim de quê? De paz. E aqui entramos num tema importante. Como em todas as igrejas dos santos. Não é só a igreja de Corinto. Como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas. E paramos aqui. Porque eu sei que normalmente é uma frase difícil de ser ouvida. A primeira coisa que irei dizer é que o texto não está a dizer que as mulheres têm que entrar por esta porta caladinhas e sair caladinhas da igreja. Não é isso que está a dizer o texto. O contexto tem a ver com profecia, o contexto tem a ver com pregar, com comunicar as Escrituras. E nesse contexto, nessa esfera, as mulheres não podem intervir. As mulheres não estão chamadas por Deus a fazer isso. Não é o papel delas. Não é o que Deus quer. Muitas vezes nós recebemos pessoas de muitos contextos na nossa igreja. Pessoas que vêm do meio carismático, vêm também da Assembleia de Deus, vêm de lugares onde viram coisas acerca das mulheres e acerca dos homens que criou confusão e chegam à nossa igreja. Estão a cumprimentar-me, eu sou o pastor da igreja, e de repente olham para a minha esposa e dizem: e você é a pastora da igreja. Não é? A minha esposa fica vermelha, não é? E ela diz: não, pastora, não sou pastora. Porquê? Porque a minha esposa entende, como todas as mulheres deviam entender, desde as Escrituras, que elas não foram chamadas para cumprir esse papel. E que na esfera da igreja, como em todas as igrejas dos santos, elas não devem fazer isso. Não é o que Deus quer. E que, se elas fazem, elas não são diferentes de Saul, de Caim e de qualquer outros que fizeram algo para Deus, mas não da forma como Deus queria. Notem, o texto continua. Porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o quê? O determina. Que lei é esta? Bem, não é certamente os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos não têm nada sobre isto. Bem, a lei, muitas vezes no Novo Testamento, contempla os primeiros 5 livros da Bíblia. O Pentateuco, conhecido também como o livro de Moisés ou o livro da lei. E está a levar-nos até ali novamente, e o único lugar na lei são os primeiros 2 capítulos de Gênesis, onde Deus criou o homem e a mulher, e onde Deus estabeleceu a ordem a ser vivida na criação. O homem para liderar e a mulher para ajudar o homem na sua missão. Foi isto que Deus estabeleceu desde o início, e é isto que deve acontecer agora na nova criação, que é a igreja, que somos nós, que estamos em Cristo. Notem ainda versículo 35, se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido. Isto é importante para os maridos, devem entender que são pastores do lar, que devem responder às perguntas teológicas das suas esposas. Isto significa que eles devem ser estudantes, aprendizes da palavra de Deus, não podem ser preguiçosos nas Escrituras. Porquê? Porque as mulheres devem perguntar muito mais aos maridos do que aos pastores. É isso que deve acontecer. E notem a última frase. Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Eu acho que isto é simples. Não precisamos de grande exegese, de grande gramática. É simples. Isto é o que se espera das mulheres cristãs. Que sirvam, as mulheres devem servir a Deus, mas devem servir como Deus as chamou a servir. Notem ainda um texto importante. Vamos até 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. E fechamos com este texto a nossa introdução. 1 Timóteo 2. Versículo 11. A mulher aprenda em silêncio. É interessante, esta primeira carta a Timóteo é escrita alguns anos mais tarde e o apóstolo Paulo não mudou de teologia. Continua a dizer o mesmo. E ele diz: a mulher aprende em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Paramos aqui. Porque esta
primeira conclusão que nós chegamos é de que todos os homens que estão aqui presentes, todos os homens, se tu és crente e se tu não és crente, não importa. Todos os homens foram criados para liderar. Todos. Tá bem? Tu não te vais fazer um líder um dia. Tu já nasces para liderar. Está em ti, está no teu ADN. Porquê? Porque foste criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. E Deus criou-te a ti em primeiro lugar para liderar o seu mundo, para dominar o seu mundo, a sua criação. E agora, nesta nova criação que é a igreja, nós homens temos o mesmo papel, a mesma função. Liderar. Essa é a autoridade que Deus nos deu. E diz o texto que a mulher não pode exercer esta função. Esteja, porém, em silêncio. Versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois o quê? Eva está a estabelecer-nos, ou a dar-nos uma razão pela qual isto tem que acontecer na igreja, porque há uma ordem e há uma hierarquia desde a criação. O autor não falou-nos nada sobre a cultura. Ele não nos disse, não, porque estamos no Império Romano e vocês sabem que os romanos são um pouco tramados com isto das mulheres emanciparem-se e tal, então é melhor seguirmos aquilo que os romanos dizem. Ou como alguns dizem que é uma grande heresia, de que Deus não queria, de alguma forma, ofender a cultura. Então Deus rebaixou-se à cultura. Imaginem só. Certamente estas pessoas não leem a Bíblia e não percebem claramente que Deus é contra o mundo. Deus não está a rebaixar-se. Deus está a levar-nos de volta ao Éden. E a dizer-nos como as coisas eram no Éden. Perfeitas. E como lhe davam glória assim. E a dizer-nos isto é o que deve acontecer agora na igreja, que é a sua nova criação e que está a caminho do novo Éden. É isto que precisamos de fazer acontecer. E diz o texto, versículo 14. E Adão, esta é a segunda razão, e Adão não foi o quê? Iludido. Adão não comeu o fruto enganado. O que nos fala muito acerca do seu pecado, da sua rebelião, a razão pela qual ele comeu o fruto é distinta da razão pela qual a mulher comeu o fruto. Mas diz o texto, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ela foi iludida. Todavia, será preservada ou protegida, guardada de ser enganada, protegida de ser enganada, se ela se mantiver na sua missão. E o texto nos diz a missão de mãe. Se ela permanecer, através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Isto é muito importante. Um dia estava a fazer um discipulado com um casal que estava a preparar-se para o casamento e eles tinham ouvido uma pregação do Jairo e ela ficou... Foi uma pregação em que tocaste algo sobre este texto. E, claro, ela ficou pensando naquilo e ela tinha esta pergunta. Então, as mulheres não servem para nada na igreja. Não, as mulheres não podem fazer nada na igreja, não podem... E eu disse a ela, tu não imaginas a importância que as mulheres têm para a igreja do Senhor. E está aqui neste texto. As mulheres estão a preparar a futura geração desta igreja. As mulheres a quem Deus deu a bênção de serem mães... Elas estão a preparar os futuros teólogos, os futuros servos, os futuros pastores desta igreja. Como assim não são importantes? São muito importantes. São muito valiosas. O ministério que elas têm pela frente é algo que nós privilegiamos, que nós queremos. O problema é que o mundo está a destruir isso. E o mundo, ao entrar na igreja, está a destruir isso e a reverter tudo outra vez e a colocar mulheres como pastoras e homens como submissos. E nós não vamos ter futuro como igreja. Voltamos outra vez a Gênesis capítulo 3. Dentro da própria igreja. Esta semana, uma entrevista da CNN, Estados Unidos, canal bem liberal, conhecemos, entrevistou uma mulher pastora nos Estados Unidos que foi expulsa da Convenção Batista do Sul. E claro, para a CNN ela foi expulsa porque ela era uma mulher. Mas ela não foi expulsa por ser mulher.
Ela foi expulsa porque ela se fez pastora. E a igreja onde ela está aceitou-a como pastora. E foram expulsos. E foram expulsos porquê? Porque estão em rebelião contra a palavra de Deus. E essa é a razão. E sabem o que é que aconteceu nesta igreja? É simples. A serpente entrou na igreja. E a serpente sussurrou ao ouvido das mulheres. Os homens viram a serpente e não agarraram a espada e não lutaram contra a serpente. Ficaram quietinhos como Adão no jardim. E as mulheres assumiram a posição como Eva assumiu a posição de liderança no jardim. É isso que está a acontecer. E por isso, igreja atrás de igreja se vai destruindo. Por causa disto. Por isso isto é um tema muito importante. Porque o que está em causa é vida e morte e o futuro da igreja do Senhor. Ele vai edificar a sua igreja. Mas o Senhor vai edificar a sua igreja como Ele disse que iria edificar. Com pastores, evangelistas, com os membros da sua igreja e conforme as suas regras. E é isto que nós somos chamados esta manhã a fazer. Se tu és crente, se tu és filho, filha de Deus, tu tens que estar ao serviço de Deus. Não há hipótese para ti. Não percas o teu tempo, não percas as oportunidades que Deus te está a dar. Não percas a tua vida, daqui a pouco o Senhor vai chamar-te, estás a perder o teu tempo, serve o Senhor, é agora o dia da oportunidade. Mas também tens que o servir como Ele quer. Porquê? Porque é assim que Deus é glorificado. E o nosso objetivo é glorificar a Deus. Não é a nós mesmos, não é à cultura, não é ao mundo, é somente a quem? A Deus. E mesmo que as circunstâncias fiquem difíceis, como ficaram para Saul, nós não vamos desobedecer a Deus. Nós vamos fazer sempre a vontade de Deus. Vamos orar por isto? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua verdade. Nós não temos vergonha da tua verdade. E nós não nos arrependemos de dizer a verdade. Acreditamos que é a verdade da tua palavra que santifica o teu povo. Acreditamos que é a verdade do Senhor Jesus Cristo que salva aqueles que são escravos do pecado. Acreditamos que a tua verdade, Senhor, é uma espada para um mundo de mentira. E, Senhor, não devemos, como igreja, ficar ofendidos pela tua verdade, mas devemos amá-la. E devemos submeter-nos à tua verdade. E quando a nossa vida não está como a tua verdade, então o que se espera é arrependimento. É que possamos dizer-te a ti, Senhor, perdoa-nos porque tenho perdido o meu tempo. Tenho perdido a minha vida, tenho perdido aquilo que tu me deste, tenho perdido este corpo para fazer qualquer outra coisa e não para te servir. Oh, Senhor, eu te peço que não deixes ninguém nesta sala sair daqui sem decidir servir-te. E se é assim no seu coração, Senhor, faz alguma coisa para que essa pessoa seja desperta para o teu serviço. Mas em segundo lugar, como igreja, ajuda-nos a servir-te como a tua palavra quer. O Senhor Jesus dizia que a vontade, ou que a comida dele era fazer a tua vontade. Oh Senhor, que seja assim conosco. Que não haja outra ambição, que não haja outro desejo, a não ser agradar-te a ti. Fazer como tu queres. É aquilo que te dá prazer, é aquilo que glorifica o teu nome. E só isso deve ser o nosso interesse e a nossa ambição, Senhor. Que seja assim com o teu povo, aqui neste lugar. Te agradecemos pela tua verdade, no nome do Senhor Jesus.